perguntam geralmente como que eu vou melhorar uma área do cérebro, como que eu melhoro minha memória, como que eu melhoro meu equilíbrio, como que eu melhoro meu córtex motor, que tá ouvindo aí que quer evoluir mais rápido essas regiões do cérebro, se você não tem condições de fazer psicoterapia, se envolva no esporte, cara. O cérebro, ele é ótimo em reutilizar comportamentos, cara. E essa conexão sináptica que ficou forte aqui, se é numa área envolvida com disciplina, com motivação, ela vai ser reutilizada em outro lugar. Eu acho que a sua função nesse rolê todo de trazer a psicologia como um assunto mais fácil de digerir do que a gente normalmente estava acostumado a ver, é exatamente em tentar explicar algo que era óbvio pra gente, né? Essa coisa que você falou, o adolescente, ele tem menos capacidade de mensurar o risco. Tem bons estudos, tem um que é clássico, cara, foi publicado na PNAS, uma revista aí dos Estados Unidos, que eles acompanharam o desenvolvimento de alguns adolescentes e ficou muito claro, desde criança, na verdade. E é interessante porque as áreas do cérebro que vão se desenvolvendo, elas são correspondentes às habilidades. Então o córtex motor começa a terminar de amadurecer por volta dos 4, 5 anos, que é a idade que uma criança já consegue caminhar e correr e subir em árvore. Então o córtex motor, que é envolvido por controle de movimento, já está bem maduro. O córtex, regiões envolvidas com equilíbrio por volta de 1 ano, que é quando a criança consegue ficar em pé. E a última região é o córtex pré-frontal, cara, que é por volta dos 23 a 25 anos. Até aí essa região realmente o adolescente, eu gosto de falar que é uma limitação neurológica, e de fato, inclusive tem políticas públicas como não deixar beber, não deixar tomar decisões importantes, muitas vezes precisa da anuência dos pais, embora até essas idades já estejam cientificamente ultrapassadas, né? Porque hoje a gente sabe com bastante certeza que a maioria das pessoas, elas vão terminar de desenvolver o córtex pré-frontal por volta dos 21, 23 anos, às vezes 25. Então, até lá, teoricamente, qualquer decisão que você tomar é passível de ter sido uma decisão não tão racional. Claro, tem pessoas que vão ser super maduras antes. Existe um padrão. Sim. E isso é explicado, inclusive, alguns estudos sugerem que é pela capacidade, pelo quanto essa pessoa teve que ser responsável antes, tá ligado? Então, aquela pessoa que cresceu numa família que o pai e a mãe saíram trabalhar o dia todo e a pessoa teve que cuidar de um irmãozinho mais novo desde cedo, ir ao supermercado, ter responsabilidades, muitas vezes essa pessoa consegue ter um amadurecimento dessas regiões e ter um comportamento mais maduro mais cedo. E o inverso também é verdade, né? Pessoas que são super cuidadas, foram hiper protegidas, muitas vezes demoram mais para ter esse amadurecimento. Então, de uma maneira geral, os adolescentes são extremamente impulsivos e bons estudos mostram também que eles são muito sensíveis às opiniões dos pares, cara. Tem um estudo que botou alguns adolescentes e uns adultos jogar videogame, dirigindo um carro. E nos adolescentes, quando você bota um fone de ouvido com amiguinhos deles falando acelera, acelera, acelera nessa curva, vamos ganhar, acelera. O adolescente ele é muito mais propenso a ouvir os pares dos amigos. O adulto não. O adulto ele consegue segurar mais a onda, embora, claro, seja influenciável, é menos, né? Sim. E aí você pode, inclusive, usar isso para explicar fenômenos de cancelamento na internet, fenômenos de manobra de massa, assim. Isso, contágio social, o termo que a gente utiliza. Um contágio social. Muitas vezes você não vai ver um bando de adulto lá fazendo isso. Você vai ver um bando de adolescente, né? E vem cá, o que dificultaria ou atrasaria a total formação desse córtex pré-frontal? O que um adolescente, um jovem, por exemplo, deveria se afastar? O que ele não deveria fazer para ele ter um fechamento perfeito dessa região do cérebro dele? O que a gente vê hoje é que o cérebro ele tem um fenômeno, ele é passivo a um fenômeno muito bonito que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é basicamente a mudança do cérebro frente às experiências. Existe neuroplasticidade passiva e ativa. A neuroplasticidade passiva, ela ocorre principalmente até mais ou menos os 15 anos, 14 anos. Que é o quê? Você tem filho? Tem 2. Que idade que eles têm? 3 anos e 10 meses. Eles moram aí, o de 3 anos mora aí com você desde que nasceu? Sim. Alguém precisou ensinar inglês pra ele? Não. Criança, cara, tem neuroplasticidade passiva. A criança é uma esponja, velho. Se você pega uma criança hoje, leva aí pros Estados Unidos, a criança vai aprender a falar inglês sem ninguém falar
Tipo, Sim. essa palavra é essa, ela absorve. Por quê? Muito rápido. Porque o cérebro dela tem muita plasticina, é muito mole. Até os 20 anos, principalmente, todas as áreas do cérebro estão muito molenga. Então é a melhor hora de você aprender uma arte marcial, é a melhor hora de aprender um esporte, é a melhor hora de aprender a tocar piano, tocar violão, línguas. Criança aprende de uma facilidade absurda e sem atribuir esforço. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a neuroplasticidade ela se torna ativa. Você precisa de esforço para mudar o seu cérebro. Então, por exemplo, se pegar uma pessoa que está aqui no chat hoje de 30 anos e levar para os Estados Unidos, que não sabe falar inglês, vai ser um trampo, cara. Vai aprender, mas pô, vai ter que prestar atenção. Ah, isso significa isso significa aquilo. Sim. Se a gente conseguisse mensurar o tanto de esforço que o seu filho teve e essa pessoa teve, o seu filho quase não usou energia. Ele simplesmente foi absorvendo aquilo. Isso é muito legal. Sim. Então, quando as pessoas olham, perguntam geralmente como que eu vou melhorar uma área do cérebro, como que eu melhoro minha memória, como que eu melhoro meu equilíbrio, como que eu melhoro meu córtex motor, como que eu melhoro a minha passada na corrida, como que eu melhoro a minha noção de espaço, tiro, quero atirar melhor, eu quero, não sei, qualquer pergunta que você me faça sobre habilidades, inclusive capacidade de controle de comportamento, que é o córtex pré-frontal que faz, a resposta é quase sempre a mesma. Você tem que praticar. E aí, no sentido de habilidades físicas, é fácil. Você entra num esporte, você quer aprender a se equilibrar, tenta fazer uns treinos na academia que envolvam equilíbrio. Mas e na parte de amadurecimento do córtex pré-frontal, que você quer amadurecer habilidades, e não necessariamente habilidades físicas, mas habilidades emocionais, habilidades cognitivas? Primeiro, é importante que você tenha, respondendo sua pergunta, acesso primeiramente a conteúdos relacionados a isso, para que você amplie seu repertório cognitivo. Então, se você quer ser uma pessoa que tenha mais controle emocional, um adolescente mais empático, um adolescente que tem menos impulsividade, como você mencionou, é importante que você primeiro procure conteúdos sobre isso, entenda que isso está acontecendo. Para você trocar o pneu do carro, é importante saber que ele está furado primeiro. Sim. Identificar que tem um problema. Segundo, engajar em tarefas que envolvam você fazer isso. Então, no caso de um adolescente, no caso de uma pessoa que ainda tem algum grau de impulsividade, o padrão ouro seria você fazer psicoterapia, porque nós temos ferramentas que permitem a gente trabalhar com finesse esses problemas de impulsividade. Esse público deve ser um pouco mais resistente também. Bastante, cara. Adolescente é um problemão. Agora, alguns, inclusive, hoje estão procurando, cara. Graças à minha divulgação, ao pessoal que fala, muitos chegam na terapia querendo fazer. É bem interessante, assim. Homens, cara, chegam na terapia querendo fazer. Historicamente, homens é uma população bastante resistente, né? Tratamento psiquiátrico. Normalmente as mulheres são mais aceitam melhor. Sim, sim. É aquela parada, né, cara, um tanto quanto antiquada, do tipo, por que eu vou no psicólogo? Eu não sou louco, né? Sim, mas isso eu entendo, cara, porque, de fato, por muitos anos a psicoterapia foi vista de uma forma muito passiva, sem uma objetividade, né? Felizmente isso está sendo melhorado hoje. Mas assim, o adolescente que está ouvindo aí, que quer, digamos, evoluir mais rápido essas regiões do cérebro, cara, se você não tem condições de fazer psicoterapia, se envolva no esporte, cara. Faz jiu-jitsu. Jiu-jitsu você tem que respeitar a hierarquia. Você não pode ser afobado e fazer o que você quer. E essas pequenas coisas, Rubens, elas vão construindo uma noção que você pode exportar. O quanto você consegue ser menos impulsivo no jiu-jitsu, você exporta isso para outras áreas da sua vida. Sim. O cérebro, ele é ótimo em reutilizar comportamentos, cara. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que desenvolve disciplina no seu trabalho ou na sua dieta, muitas vezes você pode usar essa disciplina para outras coisas, porque são as mesmas regiões do cérebro, digamos assim, que vão ser trabalhadas naquelas outras tarefas. Sim, entende? Muito interessante isso, Wesley, desculpa te interromper, porque como a gente mexe com esporte de alto nível, né, eu fui treinador de alta performance até 2020, até meu filho nascer, lidando com o atleta 100% do tempo, e eu via muito isso, cara, eu via muito o cara que construiu um nível de comprometimento tão alto com a modalidade em que ele estava praticando, que depois ele replicava os mesmos processos que ele usou para ele ter êxito na modalidade dele, ele replicava muitas vezes num novo empreendimento, num estudo, num relacionamento.
E acabava que ele tinha uma plenitude maior em algumas outras áreas, porque ele repetia meio que um padrão que ele criou, que foi a fórmula do sucesso dele no esporte. Cara, é assim, o que eu gosto de fazer de metáfora é tipo, quando você vai fazer um levantamento terra, os músculos que você utiliza para fazer o levantamento terra, você utiliza para pegar uma sacola do supermercado no chão. Sim. Não é? Você é treinador, você poderia me falar se é exatamente os mesmos músculos. Cara, no aspecto cognitivo, psicológico, é mesma coisa, velho. É exatamente igual, cara. A área do cérebro, ela não hipertrofia como o músculo, não fica maior. Mas os neurônios que estão lá dentro, eles se conectam com mais força. A gente chama isso de potenciação de longa duração, long term potentiation. É a base biológica da formação de uma memória hoje. Quem descobriu isso ganhou o prêmio Nobel no ano 2000. Um neurocientista chamado Eric Kandel. Ele viu que quando você armazena uma informação no seu cérebro, essa informação está armazenada em conjuntos de neurônios. E esses conjuntos de neurônios, quanto mais ativos, mais solicitados são, mais forte fica a conexão sináptica entre eles. E essa conexão sináptica que ficou forte aqui, se é numa área envolvida com, sei lá, com disciplina, com motivação, ela vai ser reutilizada em outro lugar, saca? Entendi. Então é exatamente isso. Esses seus amigos que faziam tinham uma maior capacidade de se desenvolver nos esportes, que eram bodybuilders? A maioria deles, sim. Que envolvia, por exemplo, organizar dieta. Para organizar dieta, você tem que saber de logística, você tem que ser um bom cálculo de tempo. Opa. Cara, a galera tem muita dificuldade em calcular tempo. Muitas pessoas hoje estão tendo dificuldade. Isso é até um parâmetro que eu tenho observado, não tem base científica nenhuma, é só uma observação empírica mesmo do dia a dia. Mas eu vejo que talvez pelo uso das redes e mídia muito rápido, eu percebo que as pessoas estão tendo dificuldade de noção de tempo. Então você vê ali a sua agenda, tem 5 horas, você bota 5 tarefas de 1 hora, não vai funcionar, cara. Você tem que ir ao banheiro, você tem que parar 5 minutos para descansar entre uma e outra. E isso gera uma ansiedade da pessoa não cumprir aquilo, enfim. Então, pessoas do esporte, por exemplo, têm uma maior capacidade de calcular tempo. Imagina você ter uma boa capacidade de organização de logística e organização de tempo numa empresa, num empreendimento. Porra, são 2 capacidades essenciais para você conseguir desenvolver e performar num empreendedorismo. E no esporte, de certa forma, você aprende isso. Então você consegue transpor para lá. Exatamente, está perfeita, a sua análise está perfeita.